A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está trazendo estudos aos amados irmãos que se encontram no livro de Josué. Bom, todos sabem que Josué foi um homem inseparável, né? Um homem que andava junto com Moisés a todos os lugares onde Moisés ia e aprendeu a lição com Moisés, né? Como se tornou um dos maiores guerreiros do deserto, e aprendeu com Moisés, né? Moisés que ensinou, mas Moisés também foi guerreiro, né? Então Moisés, além de ter sido arquiteto, príncipe, pastor de ovelha, líder, Moisés também foi um grande guerreiro, um grande professor, né? Um grande professor que ensinou bem os seus alunos, né? A guerrear. Bom, Moisés se destacou no meio desse povo e se tornou sucessor. Josué se destacou no meio desse povo e se tornou sucessor de Moisés. O próprio Deus anunciou Josué como sucessor de Moisés. Pois bem, nós vamos trazer uma passagem bíblica que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 em diante, né? E o tema é a queda dos muros de Jericó. Jericó, aquela cidade lá onde a prostituta Raabe morava, onde Josué enviou os espias e ela ajudou os espias do Senhor e por isso ela foi salva. Quando os muros caíram, o Senhor salvou a prostituta Raabe e toda a sua família. Bem? Pois bem, veja que para tudo tem jeito. A prostituta, ela salvou o povo hebreu, foi salva por Deus por ter salvado o povo hebreu e teve uma mudança realmente radical em sua vida. Teve uma mudança radical em sua vida. Então, nada é impossível para Deus, né, irmãos? Nada é impossível. Todo mundo pode mudar, né, o seu caráter, né? Pois bem, antes de entrarmos diretamente nos versículos onde vamos tratar, eu gostaria de trazer uma breve introdução sobre Jericó. Bom, Jericó era conhecida como as cidades das palmeiras. Você pode encontrar sobre as cidades das palmeiras, citando Jericó como a cidade das palmeiras, no livro de Deuteronômio 34:3. Era uma cidade muito fortalecida, com muros enormes, né? Era importante pelo tamanho, riqueza e, acima de tudo, bloqueava a entrada dos israelitas na terra. Entendeu? Então, além dos muros da cidade ser grande, ela servia também de bloqueio para a cidade. Entendeu? Por isso que o Senhor mandou que o povo acampasse, né? Acampasse e arrodeassem a cidade, para que na sétima volta, com o toque das trombetas, os muros viessem abaixo, pelo poder sobrenatural de Deus, coisa realmente inexplicável, né? Só Deus pode fazer. Veja só, 7º dia, 7 trombetas, 7 vezes. O número 7 é muito usado nas Escrituras, porque está relacionado com a perfeição divina, conforme Apocalipse 4:5. Depois você vai lá e dá uma lidinha em Apocalipse 4:5, você vai ver. No hebraico, o número
número 7 é raiz da palavra jurar, obrigando ao cumprimento da palavra ou promessa feita 7 vezes, conforme o livro de Gênesis 21:28, que fala também sobre essa palavra jurar, dando referência a 7 vezes. Amém? Trombetas. Nesse trecho, há 3 palavras usadas para especificar, né, o tipo de trombeta. Amém? Então, ali tinha vários tipos de trombetas, né? O primeiro tipo de trombeta que tinha ali era a Zofar, S-H-O-F-A-R, Zofar, que é o nome especial para trombeta, que significa carneiro. Por quê? Porque as trombetas eram feitas de chifres. E esses chifres não eram de boi, eram chifres de carneiros. Essas eram as trombetas de celebração ou jubileu. Porque a entrada na Palestina era ocasião de grande celebração. E os sacerdotes usavam o sinal de celebração e não de guerra. Levítico, capítulo 25, versículo de número 9, também fala sobre este assunto. Amém? Pois bem, isso é apenas uma introdução para que nós possamos entender melhor. Josué capítulo 6. Ora, Josué estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Então preste atenção o que Deus manda Josué fazer. Deus tem suas estratégias, Deus tem suas formas de trabalhar. Desde aquela época até hoje, Ele é o mesmo Deus, né? Então Ele trabalha, Ele continua trabalhando ao nosso favor. Quando nós somos verdadeiramente cristãos, fazemos de tudo para estarmos em Sua presença, sem vacilar, o Senhor, Ele está sempre procurando nos ajudar, nos dar vitória, colocando o Espírito Santo em nossa vida como suporte, para nós suportarmos as nossas provações, né? Nós precisamos suportar as provações na fé. Se nós suportarmos a nossa provação na fé, nós teremos vitória. Então, como Jericó estava completamente fechada, completamente, né, fechando a entrada dos hebreus, porque os muros eram alto fortificado, que servia de barreira para passar pela cidade. Então o que eles fizeram? Eles manteram uma distância do muro, todos os homens armados, porque Deus mandou, e eles ficaram rodeando os muros durante 7 dias. Amém? Eles rodearam o muro durante 6 dias, né, porque no 7º dia Deus daria a vitória. Agora imagine você ao redor de um palácio, 6 dias tocando trombeta, fazendo barulho, entendeu? Com essa espada erguida. Eles lançavam as suas flechas, e as flechas não chegavam nem perto do povo de Israel, porque eles estavam bem longe, né? E o povo de Jericó, os soldados, todos armados em cima dos muros, porque os muros de Jericó eram tão fortificados que as pessoas podiam andar em cima dele. Era como se fosse um viaduto ou uma ponte larga, né? Com mais ou menos 2, 3 metros de largura. Eles podiam andar em cima dos muros, né? Com caldeirões de água quente fervendo, né? Porque ali quando o povo viesse, eles lançavam aquela água fervendo no povo, né? Entendeu? Para enfraquecer o povo. Então Deus
mandou que eles ficassem em uma distância considerável para que eles não fossem atingidos e arrodeassem os muros. Assim o Senhor, Josué obedeceu e fez, né? A Arca da Aliança, né? Os sacerdotes, as trombetas, que eram feitas de chifres de carneiros, entendeu? Tudo isso tem um segredo, tudo isso tem um mistério de Deus, né? Entendeu? Por que carneiro? Porque o carneiro, ele é o quê? Ele é da ovelha, né? A ovelha que é um símbolo de Deus, né? O Cordeiro de Deus, né? As ovelhas do Senhor, né? Tem muita coisa a ver. Tudo tem um significado na Bíblia, na palavra de Deus, mais profundo. Porque nós não podemos saber tudo, né? Mas a gente imagina, mais ou menos, deve ter algum significado, porque os chifres eram de carneiro. No versículo 4 diz: 7 sacerdotes levavam cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um de um lugar de onde estiver. Então, eles estavam arrodeando toda a cidade. A cidade daquela época não é como hoje. Hoje, as cidades elas são abertas, elas são muito grandes. Não tem como murar uma cidade. Naquela época, não. A cidade era toda murada. Era uma fortaleza, era murada. Entendeu? Então, para você morar ali dentro, você tinha que ter a ordem do faraó, a ordem do rei da cidade, para os portões ser abertos para você, porque ele tinha sempre um guarda de plantão. Na hora que chegar um morador aí, entrava, o guarda deixava passar. Se fosse uma pessoa estranha, não podia passar, não podia entrar na cidade, entendeu? Naquela época, não é como hoje, que hoje nós vivemos livres, nós não estamos presos dentro de uma cidade. Nós estamos dentro de uma cidade, mas não estamos presos. Existe ainda muita gente presa pelo pecado, mas nós temos o livre-arbítrio para andar livremente para onde nós quisermos ir. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que ainda estão presas no pecado. Mas não é a mesma coisa que estava acontecendo com o povo de Israel, liderado por Josué, sucessor de Moisés. Não. O povo era um povo santo, guerreiros de Deus, homens de Deus, que tinha caráter, responsabilidade, um caráter formado, o caráter de Deus formado, porque Cristo não tinha vindo ainda. Hoje nós temos o caráter de Cristo e eles tinham o caráter de Deus. Amém? Pois bem, então da mesma forma Josué fez. O povo arrodeou 6 dias, no 7º dia tocaram as trombetas e os muros começaram a rachar. Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou o povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Então, teve toda uma estratégia, né? Não pelo homem, mas por Deus. Então, se Deus mandar você fazer uma coisa, por mais absurda que você achar que ela pode fazer que vai dar certo. Não tem como dar errado. Tudo que Deus manda fazer dá certo. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança ia atrás. Os soldados armados marcharam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo o tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não dei o brado de guerra, não levante a voz, não diga palavra alguma, até ao dia em que eu lhe ordenar, então vocês gritarão. Só no dia
que Deus falasse com Josué. Na hora que eles começassem a gritar, aí os muros cairiam, entendeu? Que seria o brado da vitória, o grito da vitória, porque os muros da cidade mais fortificada seria derrubada pelo poder sobrenatural de Deus. Amém? Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando as voltas em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levaram as trombetas e iam adiante da arca, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente, sem parar. Isso se chama perseverança, né? Hoje o cara não está querendo mais nem apitar, mas tocar trombeta. Essa é a realidade. Ninguém quer mais obedecer a Deus, né? No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram para o acampamento. Durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se e ao romper da manhã marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Uns outros dias foi apenas uma volta, mas no último dia foram 7 vezes que rodearam a cidade. Então isso é uma coisa interessante. O primeiro dia foi uma vez que eles rodearam a cidade. O segundo dia mais uma vez. O terceiro mais uma vez. O quarto mais uma vez. O quinto mais uma vez. O sexto mais uma vez. Mas no 7º dia foram 7 vezes que eles rodearam a cidade. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou o povo: grite, o Senhor lhes entregou a cidade. Então, o povo, os guerreiros de Josué gritou: o Senhor nos entregou a cidade. O Senhor nos entregou a cidade. O Senhor nos entregou a cidade. Repetidamente o Senhor nos entregou a cidade. E os muros foram se rachando. E cada vez que eles diziam: o Senhor nos entregou a cidade, os muros se rachavam, se rachavam, se rachavam, até veio ao chão. Até veio ao chão. O povo de Israel invadiu a cidade por todos os lados, porque tinha gente ao redor de toda a cidade, porque era muito numerosos os guerreiros de Josué. Era mais de 5.000 homens. E eles entraram por todos os lados e pegaram de surpresa. E aí não sobrou ninguém em Jericó. Todos foram mortos, inclusive o rei, os soldados, os comandantes. A única pessoa que foi poupada foi a prostituta Raabe, que escondeu os espias quando os espias esteve lá. Ela escondeu em sua casa. Então o Senhor poupou a sua vida. Amém? Raabe, a prostituta. E depois ela se arrependeu e se converteu ao Senhor. Ela, o pai, a mãe e o irmão. Amém? Deus salvou essas 4 pessoas. Sabe por quê? Porque ajudaram os seus homens. Quando você ajuda um homem de Deus, Deus ajuda você. Quando você atrapalha um homem de Deus, Deus atrapalha você. Pode ter certeza absoluta disso. Não tenha nem dúvida. Toda prata, todo ouro, todo utensílio de bronze, de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados o seu tesouro. Então, todo o tesouro foi levado. Todos os tesouros foi levado. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa, né?
o Senhor prometeu dar ao povo de Israel. Mas eles não queriam dar, claro. Então, Deus tomou e entregou a quem pertencia. Então, nunca tome nada de ninguém, porque o dia que você tomar, Deus vai e toma de volta e entrega a quem pertence. Que era só o seu, como é que for um pouquinho, mas é seu. Você vai ter uma vida tranquila, uma vida de paz, né? Uma vida de paz. E você terá certeza da sua salvação. Amém? Seja um homem como Josué, um homem obediente, um homem como Moisés, um homem de fé. Amém? Seja como os líderes das 12 tribos de Israel, que obedeceram e o Senhor deu vitória. Aí está o estudo da queda dos muros da maior fortaleza, que eram os muros da cidade de Jericó. Deus abençoe, deixe o seu like, ative o sininho e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Clique em todas para que possamos estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. Até o próximo estudo e um bom domingo.